Fala, cowboys, beleza? Bom, em primeiro lugar eu quero pedir aí o seu like e a sua inscrição aqui, porque ajuda muito no conteúdo e no compartilhamento do vídeo. E o vídeo de exemplo de hoje ele vai começar aí a partir dos 30 segundos, beleza? Então, daqui a pouquinho você já vai ter acesso ao vídeo, mas por hora deixa o like aí e ajuda aqui o Bruce, beleza? Men want innocence, and the reason we find innocence attractive is because we want to be the female's portal to the world. Yeah. If I meet a woman... You want to hear they've never been anywhere. Never! I will show you the world! 100%. The first private jet you get on will be mine. You've ever been in a Lambo? No? You're getting my one first. I'm going to show you brand new experiences. If I see there was some bitch, she's like, I've been there, I've been that, I went to this party, my friend has a jet, I was in this Lambo, da-da-da-da. And you're just like, shut the fuck up. There's nothing less attractive. Because we want to be their portal to the world. The reason women don't understand this is they sometimes think, especially if they're sitting with a G, like if they're sitting with a guy like me, they feel like they have to prove themselves by pretending they've been with other ballers, right? They don't want to sit there with a man like me and go, oh, I've never been into a restaurant like this. I wish they would say that. That's the most fucking attractive thing they could say to me. But instead they'll say, yeah, I've been here, my friend, and... Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo hoje. E nesse vídeo de exemplo, o que ele falou ali a respeito, né, de que o homem, ele busca essa inocência, né, que ele busca ser uma espécie de portal do mundo, né, para o feminino. Eu achei isso interessante porque é uma reflexão que, se você analisar bem, você consegue extrair dela muitas coisas sobre a dinâmica e sobre como que ela está sendo colocada atualmente, principalmente sobre o quanto que a mulher mais moderna, né, a mulher atual, ela entrega muito pouco daquilo que o homem deseja, daquilo que o homem quer, tá? No final das contas, né? Então, assim, ainda que nós possamos, por exemplo, comentar que parte da liberdade, né, em especial das relações íntimas, possa ter entregue, principalmente para os caras mais destacados, uma abundância nunca antes vista, né? Talvez vista apenas por grandes imperadores, reis do passado, enfim. Mas assim, de modo geral, né, brincadeiras à parte, né, essa abundância toda, né, até pode ser um aspecto positivo para uma parcela pequena, né, dos homens aí. Porém, ainda entre eles, por exemplo, o Andrew aí do vídeo, ele certamente faz parte dessa parcela, né? Ele tem acesso, ele tem facilidade, tem todos os mecanismos suficientes, além da fama, enfim, né? Para muitas até mesmo um aspecto visual, tá? Então, ele tem muitas das facilidades para o acesso abundante ao feminino e a sua relação íntima por consequência, né? Mas o que ele citou ali é uma coisa que muito provavelmente nenhuma delas vai conseguir entregar, tá? De modo geral, tá? Não quer dizer que ele nunca vai achar uma mulher assim, nem nada do tipo, não é isso que eu estou falando, tá? Porém, haverá uma maior dificuldade disso. E por quê? Tá? Imagine agora, tá? Não excluindo um pouco os caras destacados, até porque eles são uma referência muito pequena, né? E eu, em geral, não estou falando com eles, né? Estou falando com o homem comum, o homem ou no máximo levemente acima da média aqui do canal e também os homens abaixo da média, certo? Então o que que acontece? Para todos existe a natureza masculina, tá? E em algum nível, cada um consegue se identificar com o relato do Andrew aí do vídeo. Por quê? O homem realmente ele deseja isso, tá? Então ele busca essa inocência e até por isso que nós, por exemplo, valorizamos questões como, né, a virgindade, por exemplo, e tal. Então, aspectos que para elas não são tão relevantes e que para nós são pontos, para alguns cruciais, para outros aspectos que são positivos ainda assim, né? Eu citei aqui a questão da virgindade, mas de modo geral a inocência, né? Num sentido, né, de trazer muito desse lado mais feminino, né? Então o que que acontece? Para o homem, ele já meio que imagina isso, ele imagina no feminino essa inocência, né? Alguns até extrapolam isso e acabam se tornando grandes cavaleiros brancos, como a gente fala aqui, né? Mas de modo geral ele quer isso, ele quer acreditar, né? Ele quer olhar e sonhar com o feminino num aspecto mais positivo que ele puder, né? O feminino ele não tem essa mesma visão do masculino.
é uma visão muito mais de temer, respeitar, né? Então, por consequência, ela quer um pouco dessa experiência, ela quer, de alguma maneira, que o homem possa ser esse portal pro mundo, né? Que, como o Andrew citou. Então, elas também desejam isso em algum nível. Só que o que aconteceu, né? Nessa dinâmica toda, o que aconteceu foi que a maior parte delas, justamente por toda essa busca pelos destacados e por essa característica mesma que eu citei, elas acabaram criando, né, o que a gente chama do tal do carrossel, né? Ou seja, elas vão passando, né, por várias e várias experiências, se é que vocês me entendem, né? E experiências com caras dos mais diversos níveis dentro deste perfil aí, na faixa dos 20%, né? Sendo bem assim, sendo bem, como fala, generoso, né? Com a proporção aí, mas enfim, né? Tem esse conceito todo. Então a consequência é que ela vai criando desde pequena, vamos dizer assim, né? Desde o início, desde os 18 anos ali, tá? Então, desde esse período ela vai criando, né, experiências que o cara comum, o cara mediano, ou mesmo o cara acima da média, não vai ter acesso, tá? Não é tão fácil de se encontrar mulheres do topo, mulheres destacadas que querem pegar esses caras aí e levá-los para experiências diferentes ou algo assim, não. De modo geral, é o homem que tem que prover essas situações todas e é ele que está disposto a isso justamente porque os caras de destaque ou mesmo os caras que estão lá embaixo, ambos querem a mesma coisa. Eles querem justamente esse lado mais feminino, né? Então, o cara que tem condições, que pode bancar isso e que, por consequência, gera mais interesse por parte do feminino, por já estar mais pronto, mais preparado, né? Então você vê que toda essa dinâmica desbalanceia por completo o mercado no final das contas. Então, o que nós temos hoje, muito provavelmente, são homens, mesmo chegando lá na faixa dos 30 anos, enfim, né, com um número de experiência, né, em vários aspectos. Aqui eu não tô falando nem somente de relação íntima, mas mesmo situações de, vamos supor, eu viajei para tal lugar, fui para tal situação, tal evento, tal coisas que elas valorizam muito, né? Então fui para, não, tudo isso provavelmente para esse cara talvez vai começar agora, né? Se ele se estruturou bem, se ele conseguiu, né, subir na vida financeiramente, talvez isso comece agora se ele quiser, né, se ele tiver vontade, né? Pro feminino, no entanto, não. Ou seja, o que vai acontecer? Se o cara ele focar num público, vamos supor, da mesma idade dele ou tal, ele vai sentir justamente essa experiência de mulheres que não vão demonstrar aquela empolgação toda, né? Então, não é como se você estivesse levando ali uma pessoa que não conhece nada e ela vai ficar mó feliz, e você vai ficar feliz junto com ela de estar demonstrando esse mundo novo, né? Então o homem ele tem disso, isso é uma realidade e isso vai ser cada vez menos sentido, em especial por caras, como eu disse, caras ali na média, abaixo da média, um pouquinho acima, tá? Então isso é uma realidade e assim no fim acaba que justamente por todos esses contextos, a mulher moderna não entrega o lado feminino, né? Um dos lados, pelo menos, que poderia ser uma coisa que certamente traria para essa dinâmica um aspecto muito positivo ao homem, né? Então você vê que no fim, mesmo sendo um detalhe, parece um detalhe bobo, é um detalhe importantíssimo, tá? É um detalhe crucial nessa dinâmica e que, muito em função disso, alguns caras estão virando as costas para este mercado, né? Estão apenas usufruindo das oportunidades que encontram, mas sem muita empolgação, né? Sem muita vontade, justamente porque ele sabe com quem ele está lidando, né? Alguns caras adotam até mesmo um nível de máscara, vamos dizer, diferente, para fingir que estão adaptados àquilo, mas na real, o que eles querem, eles sabem que eles não vão encontrar, então fingem ter interesse, fingem ter alguma coisa para depois ir embora. Não estou recomendando isso, mas é um fato, né? Então, você vê que no fundo é isso, tá? Então, a mulher moderna ela é cada vez menos feminina, cada vez mais, né, dona de si nesse sentido, né, mais empoderado da coisa. E, por fim, o homem ele acaba sendo, né, desinteressado. Elas se tornam cada vez mais desinteressantes. Elas acham que estão se tornando mais interessantes porque
Elas basicamente buscam se tornar o homem que elas consideram interessante, né? Só que elas esquecem que a dinâmica é diferente, que o que elas se interessam não é o que o homem se interessa, tá? E entendam isso, entendam sempre essas diferenças, tá? Essas diferenças são cruciais. Se você não entendê-las, certamente você ainda não despertou, tá bom? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.